Olha, faz tempo que a gente quer trazer esse cara aqui no Perimetral Podcast, porque ele tem um jeito de olhar para a cidade que, na minha avaliação, Ju, é o mais legal de todos, né? O Ney Lisboa canta Porto Alegre sem idealizar Porto Alegre. E esse é o amor de verdade, né, Ju? É quando a gente enxerga, a gente não nega os defeitos do outro, mas mesmo assim a gente faz uma opção de continuar perto do outro. Achar tudo lindo e irretocável até pode ser uma demonstração de carinho legítima, claro, mas é muito mais própria da paixão do que do amor, né? E o Ney Lisboa, nesses mais de 40 anos de carreira, homenageia Porto Alegre com seus ruídos, com suas complexidades, e ele é o nosso convidado de hoje do Perimetral Podcast. Comigo aqui é a Juliana Bubitz. Oi, Ju. E aí, que baita convidado, né? Eu já disse pra ele na chegada que eu sou fã dele. Vou nos shows, tenho os discos, adoro as letras. Eu acho que o Ney, ele tem uma coisa, ele é um cronista do tempo, assim. Ele consegue traduzir na música coisas que a gente está sentindo, que a gente está vivendo. E isso tanto para as músicas mais atuais, quanto para as mais antigas, né? Aquelas que, sei lá, estouraram nos anos 80. Eu acho que ele tem essa capacidade de conseguir falar um pouco do espírito do tempo, sabe? Concordo plenamente. Oi, Ney. Obrigado Boa tarde. Ter nos atendido. Que prazer. Não é um cara que dá muita entrevista, né, Ney? Não, cada vez menos. E por que, Ney? Tu te sente um cara tímido ou porque tu acha meio chato? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Acho que a gente está aqui na RBS. Mas pode dizer o que quiser, aqui tá liberado, tá, Ney? Mas só para tu saber, tá? Se quiser dizer qualquer coisa, aqui tá livre. Não, tá bem. bem. Eu queria começar te perguntando sobre... a gente fez uma série recentemente, né, Ju, chamada Hinos de Poa. Aí a gente trouxe autores e intérpretes de músicas que se transformaram em hinos informais da cidade, né? Fizemos Porto Alegre é Demais, Horizontes, Deu Pra Ti, Amigo Punk e Ramilonga, com seus autores e intérpretes. E a gente queria ter te chamado, no momento tu não pôde, mas era sobre Berlim Bonfim. Mas eu até fiquei feliz por tu não ter topado, porque aí a gente consegue abrir mais o papo contigo. A gente não precisa conversar só sobre Berlim Bonfim, que é como a gente estava fazendo nessa série. Mas eu queria começar te perguntando sobre essa música. Nem ali me parece que tem uma certa síntese do que tu pensa sobre Porto Alegre. Queria que tu falasse um pouco sobre aquilo. Há uma comparação com Berlim que eu acho muito propícia em vários aspectos, né? Aquela música, ela veio em cima da leitura de um livro do Inácio Lala Brandão, O Verde Violentou o Muro, né, que é de um período que ele morou em Berlim. E eu comecei a traçar um paralelo sem muito rigor, assim, né, brincalhão, mas de muitas coisas de Berlim com o Bonfim, daquele momento ali, anos 80, né? A música é de 1985 ou 6. E a começar por uma juventude bonfiniana daquele momento, ali do Bar Ocidente, né, por exemplo, né? Que aspiravam à modernidade, né, muito fortemente, assim, com uma estética, um interesse por coisas do mundo, né? Uma transgressão também. Que não fosse assim, não tivesse os ares provincianos, né, que a gente tem também aqui muito em Porto Alegre, no estado e tal. Fugir disso, né? Uma juventude que buscava. E Berlim, naquela época ali, era um pouco a meca disso, né? Mais do que Nova York, já estava, né, deixando Nova York um pouco para trás nessa questão da última, né, última novidade, né, o espaço mais moderno da juventude, então. Então começa por aí, e aí no livro tem coisas, né, parques de Berlim, o Parque da Redenção, o muro, obviamente, surge, né, porque o Muro de Berlim leva esse apelido, como outros, né, também, de claro. Muro da Vergonha. E o Muro de Porto Alegre, por mais que, se bem administrado, bem conservado, tenha, né, a sua aplicação importante e prática de conter a inundação, ele, desde o início, foi também um símbolo da ditadura, do período em que foi construído, assim, muito forte, de ruptura da cidade com
o seu rio, né, com uma coisa que é das Sim, mais que é importantes, parte da né? nossa identidade, E que tem aí uma questão simbólica e uma questão que realmente se encrava no imaginário né? Não é à toa, digamos, que se constrói um muro, né? Claro. Naquele momento, assim, é uma... Sim, não deixa de ser uma alegoria, né? Inclusive do momento que a gente vivia, né? E tem um efeito objetivo, prático, assim, no imaginário das pessoas, tal, né? De estar contido, né? É uma demonstração de força, de certa limitado, forma, né? Da truculência, da feiura também, da brutalidade, né? E isso do muro eu ditadura. acho até legal a gente estender um pouquinho mais, porque eu gosto desse assunto e de uns tempos para cá, depois dessa enchente que houve, né, Ju? Houve uma certa inversão, me parece. Não sei se tu percebeste isso, Ney, mas para mim é muito claro, em que uma certa, pode-se dizer assim, talvez uma elite cultural, mas um pessoal mais intelectualizado e até mais à esquerda, hoje defende o muro. E um pessoal mais à direita passou a defender a derrubada do muro, porque entendia que ali, né, que o muro impedia alguns empreendimentos de ocorrerem ali, enfim. E eu acho uma chatice quando a gente começa a botar o lado A pensa desse jeito, o lado B pensa desse jeito. Eu sempre achei o muro uma aberração urbanística na cidade, que separava o centro histórico do seu principal símbolo ali, que é o Guaíba, é um símbolo da nossa cidade. A cidade se construiu em torno do Guaíba. E eu queria saber o que tu acha. Quando tu fala Muro da Vergonha em Berlim Bonfim, eu gosto muito e fico triste que tanta gente acha que o muro é uma... Claro que o muro tem um aspecto prático, né, Ju? Técnico, que enchente, é evidente que funciona, mas nunca se defendeu também. Quem achava que não tinha que ter um muro, que não se colocasse nada no lugar, né? Existem outras possibilidades, outros sistemas que poderiam funcionar também sem aquele muro ali tapando os armazéns com o restante da cidade. O que tu acha, né? Eu estou viajando aqui, conversando contigo, quero te ouvir sobre isso. Eu não sou urbanista, não sou arquiteto, não sou, né, mas como tu bem disseste, tem um projeto, inclusive, já muito abraçado por muita gente, defendido e nunca teve ouvidos do poder público, né, que, se não estou enganado, foi feito por gente da PUC, o projeto para eventualmente substituir o muro. Um lindo projeto. Tem, né? Até pelo pessoal da URGS, do pessoal de pesquisas hidráulicas, então, né? Do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Não, desculpa, me confundi. Não, tu tem razão. É do urbanismo, né? O Instituto de Pesquisas Hidráulicas até fala em manter o muro. Eu estou me confundindo. Bom, minha memória e minha ignorância estão aqui expostas, mas é um pessoal que há tempos defende a preservação dos armazéns do cais, né? Eu não estou me lembrando agora o nome do movimento, né? E dentro disso surgiu um projeto de uma arquiteta, se não me falha a memória, né? Que é lindíssimo, né? Que ao mesmo tempo é uma contenção de cheias, mas faz daquele espaço uma coisa viva, bonita, né, de convívio. Mas né? mantendo o muro. Não, é um projeto diferenciado, não vou saber te dar detalhes técnicos aqui, né? E, sobretudo, evitando que se entregue aquela área ali para iniciativa privada, para a construção de mais torres, né, que é o que o Cais Mauá vem... né, que está por acontecer já faz tempo, embora alguns embargos jurídicos estão com o Cais Mauá, e é o que vem acontecendo no resto da cidade também, a Zona Sul, em tudo que é lugar, essas torres, essa entrega do espaço público para as construtoras, para a iniciativa privada, enfim. Eu ia te perguntar sobre Porto Alegre também, esse aspecto mais amplo. Quando tu escreveu a canção lá atrás, ou enfim, as músicas, né, todas feitas nos anos 80, mudou muito a cidade de lá para cá? Tu acha que a cidade piorou ou melhorou? Como é Porto Alegre hoje para ti?
Mudou muito. Eu acho que piorou muito nos últimos 20 anos, aí, né, nas últimas administrações, em relação ao que vinha antes, ao que a gente já teve assim, de esperança, né, de vislumbrar uma série de coisas para a cidade que eram interessantes, né, em tudo, né, tanto desde o orçamento participativo, quer dizer, uma coisa, né, houve um momento que Porto Alegre se tornou uma referência mundial, né, por essa questão de um olhar social, né, de integração, como me faltam palavras, né? Não, mas eu sou igual, Ney, não te É, preocupa. Não, eu toda acho que é hora, o pós-Covid angustia. também. E eu no rádio também, me faltam as palavras, eu fico buscando. Enfim, e na área Se da aí cultura, alguém me joga boia, alguém alcança. na área da cultura, nossa, isso também é muito visível, né? Assim, houve um momento que Porto Alegre tinha uma série de iniciativas, FUNPROARTE, e etc, valorização da cultura de várias formas, né? Hoje em dia isso está quase acabado, né? E a cidade, no seu espaço público, o que te parece? No seu espaço público, no seu ambiente comum, né, de convívio entre as pessoas, é uma cidade que avançou, te parece? Mais recentemente houve a Orla, por exemplo. O que tu acha, Ney? Eu acho que a Orla é linda, tá legal, é linda, né? Mas é um conjunto de coisas assim que não para em pé, né? Assim, ali tu tem a usina do gasômetro prestes a ser privatizada, tem o Parque da Harmonia que acabaram com as árvores e, né, cimentaram e estão entregando para eventos privados. Também a própria Orla, né, se tornou um lugar ali de final, na época do que foi na época da Copa, eu acho que final de ano também, não sei, né, se fazem eventos fechados com cobrança de ingresso, sim, em 2000 então, essa é 2022, eu acho, houve mesmo. Uhum. É uma maneira de fazer as coisas, uma filosofia, né, que está por trás, assim, na verdade, que não né, joga às vezes para a torcida, né, mostra uma coisa, né, bonitinha e tal, mas se tu vai olhar no todo, eu acho que a cidade está muito mal administrada em todos os aspectos. Eu vejo os parques, por exemplo, para falar de espaços públicos, num abandono, os que eu frequento ali, Parque da Redenção, né, já foi bem cuidado, um espaço com... Tá ruim a maioria da Redenção. Os espaços de cultura que eram públicos na prefeitura estão sendo entregues já faz tempo. Na Oral Juliana foi privatizado, vamos combinar, né? O Teatro de Câmara, a mesma coisa, né? Por mais se diga, mas tem algumas datas para a prefeitura, é uma vergonha, nem as datas que são do poder público, elas terminam sendo não utilizadas, né? Porque há um custo que o próprio licenciado ali do espaço impõe para que as coisas aconteçam e terminam não acontecendo, né? Então, um espaço como Araújo Viana, que foi concedido à iniciativa privada, muita gente entende, Ney, que passamos a receber ali shows importantes. Toda semana tem shows nacionais, enfim. Eu queria te ouvir sobre por que não é bom. Por que o poder público não pode fazer, né, uma reforma, né, do nível que foi feita ali, né, e fazer uma agenda de shows que contemple, né, receber, que é maravilhoso, né, shows de fora, e ao mesmo tempo tu ter uma equiparação. Uma valorização da cultura local. Claro, porque o que acontece ali é uma concessão por 15, 20 anos, e em troca uma agenda de 12 dias no ano para a prefeitura municipal, que termina não usando nem isso. Para promover eventos mais locais. E se alguém vai se arvora a solicitar uma dessas datas, vai descobrir que tem que pagar por todo o equipamento e estrutura que já está lá, né? Mas que tu usando uma data dessas da prefeitura tem. Então, que espécie de parceria é essa, quando se chama de parceria, né?
Isso não é parceria, isso é uma entrega do patrimônio público. E, Ney, e tem uma outra coisa que sempre quis te perguntar isso, que é, eu imagino que tu tenhas tido possibilidade, oportunidade de ter saído de Porto Alegre, como Cleiton Ecledir saiu, né? Outros saíram, o próprio Vitor Ramil, né? Acho que o Teddy também, nos anos né? 80. Algumas bandas saíram, foram morar fora. E tu sempre esteve aqui entre nós, né? Eu, desde criança, eu te vejo na lancheria do parque, tomando suco. E eu sempre achava legal, meu pai tinha um disco teu que tinha Faxineira Fascinante, meu pai tocava no violão, música, é aquele ali, o Ney Lisboa, ó, filho. Eu olhava ali na lancheria, meu pai tinha uma agência de publicidade ali perto, e o Ney tava sempre ali. E por que, Ney? Eu acho legal isso. Por que a tua decisão de te manter sempre aqui? Tentaram me mandar embora várias vezes. Eu não incomodo com mais essa. Mas, não, eu gosto aqui, eu vivo aqui, as circunstâncias da vida me fizeram ficar aqui. Isso é da história de cada um. Tem muita gente que vai, que vem em todas as profissões. Alguns alcançam maior sucesso e tal, nacional, e ficam por lá. Não foi o meu caso. Mas tu gosta daqui? Tu tem essa, por isso que o que eu falei no início é o que eu acho legal, porque a tua maneira de criticar Porto Alegre, na verdade, é uma maneira de amar Porto Alegre, né? Esse é o verdadeiro afeto que a gente tem por coisas que a gente gosta. A gente fica só idealizando, bom, isso é barbada, né? Mas é uma paixonite que daqui a pouco acaba. Mas o que tu gosta daqui, na tua cidade? Eu não saberia te dizer não é muito... que lugar do mundo se pode ir hoje que esteja... realmente, né, contente e a salvo do que é assim, uma avassaladora onda, né, de extrema-direita, de reacionarismo, de conservadorismo, de retrocesso, né, cultural, moral, se alguém quiser, né, político e tudo mais. A gente está vivendo na era Trump aqui, e recém saído da era Bolsonaro aqui no Brasil, né, e ainda... latente, né, louca para retornar. Então, nesse estado, sobretudo, né, aqui no sul do Brasil, a gente sabe, vive muito fortemente isso, né, uma simpatia muito grande por essa onda, né. Então, mas não se resume aqui, como eu disse, né, se é para sentir bem vivendo, né? Aonde? No Rio de Janeiro? Não, pois São é. Paulo? Bonfim. Não. Às vezes não é Nova York, muito racional, não. muito concreto mesmo que a gente gosta numa cidade, mas se é que há como, mas se a gente tira essa questão política, se é que há como, repito, e analisar o que a cidade tem, não sei, o seu povo, os seus espaços, a sua maneira de se organizar, tem algo que te pareça diferente, interessante? Eu acho que não tem como tirar, não tem como dissociar, né? Eu acho que isso é tão determinante, eu acho, dos momentos que a cidade... Para mim, a Porto Alegre da virada do milênio, por exemplo, né, é uma Porto Alegre maravilhosa, né, em todos os aspectos que colocou agora, no seu povo, na sua convivência, etc. Né, e justamente por um viés, por uma filosofia, por uma ideologia, por uma atitude política, né, que a gente... né, que a gente abraçou, que a população estava abraçando naquele momento ali, né, que fez Porto Alegre abrigar o Fórum Social Mundial, fez Porto Alegre se tornar uma referência, como eu disse, né, de uma possibilidade, né, de uma cidade, uma construção de justiça, de equilíbrio social, né, de valorização da cultura, da diversidade, né, isso tudo foi assim, né, jogado às traças, né, a partir de um projeto mesmo, uma reação a isso, né, porque isso é um ideário que evidentemente ameaça o poder do capital, né, o bolso dos super ricos, né. Então o que vem atrás é sempre uma reação, né, e a gente, como eu disse, há 20 anos está padecendo disso. E tu não pensa em deixar Porto Alegre? Olha, eu não penso, mas
por que não? Agora tu me desse uma ideia. Agora que eu tô pensando nisso. Tá, ô, Ney, e assim, o Bonfim, hein? Tem gente que diz, eu já vi algumas pessoas falando, gente que mora no bairro, tu mora no Bonfim? Eu moro no Por Santana, moro Que perto. o Bonfim tá tendo um novo momento agora. Assim como teve um momento em que a Cidade Baixa teve no auge e tal, depois entrou em decadência, por uma série de discussões, até a vizinhança que não aceitava lá os bares e tal. E agora tem muita gente dizendo que o Bonfim está vivendo uma nova fase. Te parece? Isso faz sentido para ti ou não? Eu não vou mais à noite do Bonfim, a boemia nenhuma. Né? É mesmo? Sim. Largou total. Já faz muitos anos, né? Mas acompanho aqui e ali, né, algumas coisas. E a minha, a Cidade Baixa hoje, me parece muito com o que acontece na Cidade Baixa hoje. Me lembra muito o que aconteceu no Bonfim nos anos 90, ali na virada dos 80 para os 90 e tal, né? De um sufocamento, assim, né? A partir de uma associação de moradores, no caso do Bonfim e tal, né? De muita reclamação. Mas, principalmente, um sufocamento do que era um espaço da juventude se reunir. Que era Oswaldo Aranha, principalmente. Que era Oswaldo Aranha. Bar João. Né? Porque não faltaram iniciativas, acho que até o ano 2000 isso se estendeu, assim, pelo menos, para tornar aquilo que muitas vezes era caótico, é claro, né? Era uma multidão que fechava a avenida, né? Mas para qualificar aquilo, que é um termo tantas vezes usado, né? Não faltaram projetos para isso, mas que não seguiram depois, né? O que aconteceu foi extirpar aquela vida noturna do Bonfim ali, né? E ela começou a se deslocar para a Cidade Baixa. Né? Durante um tempo a Cidade Baixa foi um novo lugar da juventude se reunir, cultural, uma profusão de bares com esse caráter assim de uma boemia saudável e tal, e tranquila, né? Agora não, agora a Cidade Baixa está padecendo. O que estão fazendo o carnaval da Cidade Baixa, por exemplo, né? E a liberação de espigões que estão se construindo ali também e tal, né? Então é claramente uma tentativa de gentrificação, é a palavra, né? Na verdade, de dar uma destinação mais lucrativa, né, e mandar embora o populacho que ali habita e tal. E o Bonfim te parece que houve um avanço? Né? Bonfim houve isso, houve agora, uma limpeza. Não, mais recentemente, eu digo. Sentiu alguma coisa? Mais recentemente. Tem alguns empreendimentos novos ali na Vasco com a João Teles. Aquele Mercado Braço, não é com a João Teles, desculpa, é com a anterior ali, agora me fugiu, a Rua do Zafre. Fernandes Vieira. Ali tem, né, um boom de juventude durante o dia. Próspero. Tem quando eu passo por ali, vejo aquela rua toda muito ali. Lindo, bares modernos, né? Tudo mudou e tal, mas é uma outra coisa, digamos assim. Não sei se é um espaço de criatividade como era aquilo, de alguma forma, aquele caos, aquela bagunça. Ela em primeiro lugar, ela abria espaço para quem vinha da periferia, para quem não tinha grana, né? Estava ali na rua, né? Sim, tomando cerveja num copo de plástico. Isso, de algum jeito. Com os punk ali junto. Isso, uma mistura que construiu muita coisa aqui, vou te dizer, no terreno da cultura da arte. Sim, a criatividade, tu acredita nisso, que se fomenta nesse tipo de espaço. E agora é diferente, né? É outra pegada isso. Outra pegada completamente diferente, né? Em termos de boemia, acho que são poucos lugares que ficam abertos, na verdade, né? Até muito tarde são espaços, são bares que atendem a determinadas regras, que podem ficar abertos até tarde. Não são muitos mesmo.
Eu que já nem frequento, não estou reivindicando para mim, mas eu acho que esses espaços de boemia, chamando assim, eles são de uma importância fundamental para uma cidade também. Né? Tu acha que hoje está muito asséptico, a impressão que eu tenho? Claro. Que está muito limpinho, muito organizadinho. Isso. E elitista, no fim das contas, né? Para quem pode. Então, o que se faz, por exemplo, limitando horários na Cidade Baixa os bares, eu já não sei mais, mas que fecham meia-noite, mano. Por aí acho que grande parte deles fecham meia-noite. É coisa que não se vê. Tem casas noturnas continuam abertas, né? Claro. Do Brasil e do mundo. O Brasil inteiro comemorando o carnaval e os caras aqui baixando o sarrafo em quem está num bloquinho de rua que está na Cidade Baixa. Isso é o fim da picada. A caretice que foi complicado esse carnaval. Mas uma pergunta que eu te pergunto, que eu acho interessante tu responder, porque, claro, naqueles tempos ali do Oswaldo Aranha, de muita efervescência, nós estamos falando de quanto tempo? 40 anos atrás. Até 40 anos atrás. E hoje, claro, tu tá mais velho, e o que as pessoas sempre dizem é que os vizinhos se incomodam muito, as pessoas mais velhas que estão lá dentro e tal. Hoje tu tem talvez a idade daquelas pessoas que se incomodavam muito com a barulheira na Oswaldo Aranha, né? Qual é o contra-argumento para isso? Das pessoas que não querem folia até 5 da manhã na rua porque acham que tem que trabalhar no outro dia. Então, o que tu acha? Porque esse é o argumento mais frequente, né? Olha, eu acho que há maneiras de tu organizar isso, qualificar isso, né, sem que seja essa forma de acabar, né? Há espaços que têm que ser destinados para a boemia mesmo, né? Eu acho também, o cara vai morar ali no fervo da Cidade Baixa, acho que ele que devia saber onde é que está indo morar, ao invés de a gente derrubar um casario ali que já é histórico, né? E acabar com os bares e construir um espigão ali para escritórios e moradores que vão se incomodar com o barulho. Mas acho que tudo isso merece ser muito bem discutido por quem estuda o assunto. Mas o fato é que a gente não pode simplesmente varrer da cidade, né, os seus lugares de encanto, de desafogo, de tornar ela uma coisa fria e a serviço da produtividade de tudo, né? Até porque essa liberdade, né, essa que a gente busca, né, essa cultura viva das ruas e tal, ela termina sendo também monetizável, digamos, né? Ainda mais num país como o Brasil, né, que o que a gente vê no Brasil acima é muito disso, assim, também, né? Da cultura do carnaval, da festa, da alegria, da noite, né? Se traduzir, no fim, numa cultura lucrativa. Uma coisa que me chama a atenção, não sei se te chama também, mas em cada esquina, PG, cada esquina agora é uma farmácia, né? Prédios, como tu disseste, prédios históricos sendo derrubados para botar farmácia. Nada contra, não vou eu aqui ficar brigando com as farmácias, né? Porque as pessoas precisam de farmácia. Mas assim, em cada esquina, lugares tradicionais da cidade são postos abaixo para construir farmácia. São muitas, nunca teve tanta farmácia. Eu tenho duas lembranças imediatas, assim, do Baltimore também, Cine Baltimore. Baltimore, Bristol, né, cinemas históricos, tanta coisa, né, que eu olho lá agora um espigão, assim, com um cartório embaixo, a Melnick está assinando, na Cidade Baixa, também oh meu Deus, o cinema... me faltou a palavra também. O cinema da Cidade Baixa tradicional. Ali era o Guion. Guion, isso. Que também era um espaço de ótimos filmes e um espaço de reunião também de pessoas tal que
E essa posto coisa abaixo para de ter sair derrubando prédio histórico é uma loucura, né? Lisboa, que fez toda uma renovação, enfim, é uma grande cidade turística hoje e tal. Eles fizeram um projeto lá que veio desde o início dos anos 2000, justamente para preservar esses casarões, esses prédios históricos, porque conseguiram ver valor nisso, né? Tem gente que vai para lá hoje para ver a arquitetura portuguesa e tal. E aqui é justamente o contrário, né? Aliás, tem a gente falou no início sobre a comparação que o Ney faz em Berlim Bonfim, de Porto Alegre com Berlim, do Bonfim especificamente, mas tem Telhados de Paris também, né? Telhados de Paris está contemplando do alto de um prédio ali, mas tá falando de Porto Alegre, né? Ou não me... Agora ele disse que não. Acaba com a minha vida agora. Não, verdade. Fala de Porto Alegre, né? Eu fiz Telhados de Paris no Menino Deus, né? Olhando um casario antigo, assim. Que é isso, mas... são os casarios. Aí hoje viraram prédios. Eu não sei te dizer desses casarios em especial. Eu morava ali perto da Botafogo, né? Bem provável que tenha virado. Relógios de sol, né? Eu tava procurando aqui que eu queria lembrar. Fico aqui parado na João Teles com Osvaldo, né? Tem uma música tua que fala na João Teles com Osvaldo. Não. Então eu tô me confundindo, desculpa. Mas tem várias músicas tuas que falam sobre observações de pontos específicos da cidade, né? Sobre o bairro, sobre... E isso que eu acho interessante me parece que tu busca muita inspiração na rua, né? E por isso que é tão importante para ti também esses espaços serem vibrantes, serem vivos, né? Muito da tua inspiração, das tuas composições, elas vêm do que tu tá vendo, do que tu tá enxergando, tenho essa impressão. Eu acho que é o único jeito de compor é esse. Mas na rua, mas uma coisa urbana, né? O que eu faço tem isso, tem quer dizer, ver ao vivo na rua e ver também subjetivamente o que está acontecendo no mundo afora e tal. Tem algumas músicas que fazem referência direta a Porto Alegre, mas não são muitas, não. A Berlim Bonfim tem uma que se chama Pronta Entrega. Claramente, né? Telhados de Paris. Telhados de Paris, só desse jeito assim, mais que eu te contei aí, mais escondido, claro, né? Mas o resto da letra não fala muito. O Pronta Entrega é uma música feita para Porto Alegre, mesmo. É Porto Alegre do ano 2001, acho que eu fiz a música. Sou das manhãs dessa cidade, da meia estação, em plena liberdade, reluzindo a redenção. Isso. E sou do céu do fim da tarde, do roxo e carmim, do sol virá a saudade, levitando a multidão. E posso assistir no ar, bem devagar, no ar fácil de ver, no ar preta por ter, no ar fácil de amar. Essa é para Porto Alegre. Eu não sei por que então que de certa forma, para mim está enraizado no meu imaginário. De que grande parte das tuas músicas estão falando sobre Porto Alegre. Talvez não sejam diretamente sobre Porto Alegre, mas a alma eu acho que a de tua Porto figura está tá associada a Porto Alegre. Oi? Embora as pessoas te admiram em todos os lugares, mas Porto Alegre tem uma ligação específica contigo, né? Tu sente isso nos shows e tal? Tanto que tem aquele show que tu faz todo verão que chama Ney Lisboa, não é? Sim, que é um show onde eu costumo falar bastante, falar de política e chamar um público que tem uma afinidade com isso e deixar alguns brabos também, que vão desavisados que vão lá. O que é saudável às vezes também. Nem tu tem show agora, né? Tem um show agora bem particular, bem diferente. Né? Fala aí. É um dia só, no Teatro CIE de Porto Alegre, já está quase cheio, tem alguns espaços, alguns lugares ainda no mezanino à venda. E é um show que eu vou cantar só músicas clássicos, na maior parte, da MPB, músicas de outros, né? Grandes compositores da MPB, lá dos anos 70, na imensa maioria dos anos 60 e 70, mas puxando assim... idiosincraticamente. Uma música lá do Assis Valente, outra do Noel Rosa também, né, dos anos 30, e um Cazuza dos anos 80. Então não é uma coisa fechada em torno dos anos 70, 60, mas calçada ali, né?
E como é que surgiu a ideia? Assim, Porque Que dia vai ser, Ney? sábado agora, né? Sábado, dia 12 de dia abril, 12 é de isso? abril, O que tu tinha perguntado? Não, Ju? como é que surgiu a ideia? Porque o Ney, né, são sempre shows autorais e tal, né? Agora vem com músicas brasileiras dos anos 60, 70. São Surgiu a músicas que ideia fazem de parte da tua fazer, formação. Surgiu da vontade de cantar essas músicas, né? De fazer uma coisa diferente, de fazer um show sozinho com o violão, que faz tempo que eu não faço, né? E tudo isso como um intervalo, como uma coisa pontual, única ali, né? Nem enquanto a gente estava falando, eu estava olhando meu celular aqui, porque eu estava fazendo uma pesquisa que eu não queria errar de novo, que eu já dei uma baixa aqui, uma gafe. Não deu nada. tá Terra tudo do Bem Viver é uma música tua, né? Ah, Terra do Bem Viver é uma música minha, mas não é música, é praticamente um jingle, é uma encomenda da Secretaria de Turismo de Porto Alegre, lá, Ah, mas e aí tu fizeste? que eu fiz para um DVD da Secretaria, Ah, perfeito. Que aí como sim trilha é de um DVD da totalmente Secretaria, sobre DVD Porto Alegre. de promoção da cidade e tal, né? Sim, ela é uma música mais comercial, justamente É, porque é uma música- é um jingle da cidade. É uma Que ano foi encomenda. isso? Porque era uma letra legal, Ju, eu me lembro. Sim, eu sei. Eu não vou saber te dizer, quando esse eu acho porto- que é anos 90 ainda. É, eu ia dizer final dos anos 90, acho. Diz, quando esse porto te avista, o amor se convida e a Aham. vida é conquista. O Isso. navegador quer chegar ao Porto Alegre, sorriso franco, abraço forte, terra do bem viver. Isso. Bah, essa é uma homenagem clara à cidade, mano. Mas não é exatamente uma música que figure nos teus álbuns, né? Não, Ney? Claro. não é um estilo bem assim E promocional E além da cidade. dos preparativos para o novo show, tu segue produzindo canções autorais para próximos lançamentos? Pouco, tô bem lento assim nisso, um monte de coisas não amarradas assim, né, em processo lá, então. Tu ainda compõe muito, né? Pois é, dessa forma que eu te falo, estou falando assim, devagarinho, né, esperando que algo me tome de fato, assim. Né. E é num ritmo diferente do que já foi. Ah, sim. Antes era mais rápido, mais... Se tu olhar, na verdade, o que eu fiz nesses 40 anos, tem temporadas, tem momentos que são, né, da carreira que foram mais produtivos e intensos, né? Os anos 80 foram uma série de discos assim, muito próximos um do outro. Depois, na virada dos 90 para os 2000, também aí teve 3 ou 4 trabalhos corridos. E depois de lá para cá foi uma produção bem menor. O que mais te orgulha? Tem algum disco que é o teu preferido? Ou alguma canção? Olha, em termos de sonoridade, de resultado e tal, o disco que eu mais gosto é um ao vivo de 2015, que se chama Telas, Tramas e Trapaços. Eu tava nesse show. Eu tá. tô lá batendo palma. Legal. Lá no Teatro da URGS, né? Aham. No auditório. Foi lindo. É, a gente E tava o- lá. E o disco ficou muito bom. Ficou é um lindo, bandão maravilhoso. 10 pessoas no palco. Então. Verdade. Mas é um disco ele tem só 3 músicas inéditas ali, né? O resto são regravações dos discos anteriores. Aí tem pra, cada um é muito diferente do outro, assim, então eu tenho um bom carinho por todos eles. Ney Lisboa, foi um prazer te receber. Igualmente. Obrigado, viu? Não, Prazer eu enorme. agradeço, desculpa qualquer coisa. Imagina, foi E um prazer. pra quem tá vendo, show do Ney Lisboa, então agora no sábado, dia 12, no Teatro do CIE, às 20 horas. 20 horas. Só entrar no site do teatro que tem ingresso lá, é isso? No neylisboa.pagtickets.com.br ainda tem ingresso. Então tá, O beleza. Perimetral volta na semana que vem. Tchau, Ju.